Shalom. Nós estamos voltando nesse novo bloco aqui, dando continuidade ao tema o Messias e o ensino da Torá. Estamos mostrando que o Messias, em vez de anular a Torá, desprezar a Torá, o Messias passou a usar a Torá em suas pregações, em seus ensinos. Então, ele, em vez de desvalorizar a Torá, ele vai, na verdade, valorizar a Torá no seu ensino. E a Kehilá deve, então, seguir o exemplo do seu mestre. Se o mestre usou a Torá como base para seu ensino, nós também precisamos usar a Torá como base para o nosso ensino. Então, o Messias vai estar usando a Torá como base no ensino. Então, em Marcos 12, 26, quando ele foi questionado ali sobre a ressurreição, ele usou a Torá para falar sobre a ressurreição, para defender a questão da ressurreição. Então, isso em Marcos 12, 26 e 27, nós lemos no bloco passado. Agora vamos para Lucas 5, tá? Lucas 5. O Messias cura ali um leproso. E agora o leproso já está curado, ele já está limpo, limpinho, já da enfermidade. Então sua pele já estava curada. E aí o que é que o Messias então diz? Em Lucas 5,14. Ordenou-lhe. Então o Messias deu aqui um comando, olha, ordenou-lhe, e Yahoshua, que a ninguém o dissesse, mas vai e disse, mostra-te ao sacerdote, ao Kohen, e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés, Moshe, determinou para servir de testemunho ao povo. Então, o Eterno, Yahweh Elohim, havia dito a Moshe como deveria ser feito no caso de um leproso que fosse purificado, o que é que ele devia fazer. E aí Moshe escreve o preceito do que devia ser feito, ordenado pelo Eterno. E aí quando o Messias vem, cura o leproso. E aí não mandou o leproso voltar para casa, mandou o leproso ir fazer o que estava escrito na Torá. Então o Messias, ele usa a Torá como base do seu ensino. Então isso é muito importante entendermos. Em Lucas 24, nós vamos ver no verso 27 algo interessante. Que o Messias ressuscitou. E muitas pessoas no sistema religioso, dentro do conceito teológico, vai dizer o seguinte, olha. Antes o Messias falava da Torá, porque ele não tinha morrido ainda. Então as pessoas ainda estavam debaixo da lei. Mas depois que ele ressuscitou, então as coisas mudaram. Então nós agora estamos depois da ressurreição do Messias. Então a lei já passou. Não temos mais que estar focado na lei. A lei é um assunto passado. Agora nós estamos vivendo o momento depois da ressurreição do Messias. Então a lei ficou para trás. E aí esse ensinamento é tão demoníaco, tão diabólico, que ele cai por terra assim que a gente vê a própria atitude do próprio Messias depois da ressurreição. Irmãos, para nós não ficarmos enganados, a Escritura nos prepara. Olha o que diz em Lucas 24, 27. O Messias tinha ressuscitado. Qual será a primeira pregação do Messias depois que ele ressuscitou? Se antes o ensino dele era baseado na Torá, depois da ressurreição, o que é que mudou? Qual foi a sua primeira pregação? Ele pregou com base em quê? Lucas 24, 27. Ele encontrou ali os discípulos no caminho de Emaús e diz assim, e começando por Moisés, quer dizer, pela Torá, que era uma forma de dizer Torá, era chamar por Moisés, por Moshe, quer dizer, os textos de Moisés. E começando por Moisés,
discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então, o Messias, ele ressuscita, e aí ele vai pregar ali para os discípulos no caminho de Emaús. E ele começa, não por Salmo, ele não começa por Yeshayahu, por Isaías, ele não começa por Provérbios, ele começa por Moshe. Então, ele começa pela Torá. O Messias ressuscitado começa a ensinar pela Torá. Ensinar quem? A quem não conhecia as Escrituras, que nunca tinha ouvido falar? Não, irmãos, eram os Talmidim, eram os discípulos dele, 2, que agora foram para Emaús. Estavam no caminho. E aí o Messias encontra com eles e começa a falar para eles. E o ensino que ele começa a trazer começa a ser baseado primeiro em Moisés. Depois ele passa por todos os profetas. E aí ele vai mostrando, expondo o que a respeito dele estava escrito em cada um. Mas ele começa por Torá, por Moisés. Então, começar quer dizer dar a primazia. Ele coloca em primeiro lugar, em primazia, a Torá. Como que as pessoas que dizem crer no Messias ressuscitado desprezam a Torá, se o próprio Messias ressuscitado, ele começa a pregar com base na Torá? Tem alguma coisa estranha, não tem? Tem alguma coisa aí que não está condizente. O Messias, então, ele deu a primazia. Então, mesmo depois da sua ressurreição, ele vai falar sobre a Torá. E começa falando com base na Torá para os discípulos. Então, isso combate os praticantes da anomia, aqueles que se opõem à Torá. Por isso, olha, irmãos, é tanta coisa que o diabo tem raiva da Torá. Por isso, o Messias, logo quando ele ressuscita, ele começa a falar da Torá. Então, o diabo já ficou com raiva da ressurreição, ainda mais falando da Torá. Então, aquele ensinamento do diabo de que a ressurreição anulou a Torá, não tem base nenhuma. A ressurreição do Messias não anula a Torá. Coloca a Torá em primazia. Primeiro assunto que ele trata. Ele vai falar com base na Torá. Vai falar dele com base na Torá. E aí ele depois vai passando por todos os profetas. E isso ele falou com aqueles dois. Mas talvez a religiosidade é tão grande que mas foi só com esses dois. Vamos ver então Lucas 24, quando chega no 36, o Messias vai encontrar com os outros Talmidim, com os outros discípulos. E aí, o que é que ele conversa? Sobre o jogo da seleção? Não, né? Nem tinha seleção. Sobre as Olimpíadas da Grécia? Não. O que será que ele conversa depois da ressurreição? Verso 36. Enquanto ainda falava nisso, o próprio Yahushua se apresentou no meio deles e disse-lhe: Shalom Aleichem. O Shalom é a paz, seja convosco. A seguir, logo depois da saudação, que ele não era mal educado, ele fez a saudação. A seguir, Yahushua lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Importava-se cumprir tudo o que de mim está escrito na Torá, a lei de Moshe, de Moisés, nos profetas, nos Nevim, e nos salmos, nos Tehilim. Mas ele começa falando por onde? Pela Torá de Moshe, com os outros Talmidim.
Então, ele apareceu após a ressurreição. Antes de puxar conversa longa, antes de entrar em vários outros assuntos, ele vai no verso 44 dizer: são estas as palavras que eu vos falei. Então ele tem aquele momento com os talmidim, passa ali algumas coisas e aí agora ele vai entrar no ensino. E aí qual o ensino? Ele disse: olha, importava que de mim se cumprisse tudo que de mim está escrito na Torá, nos profetas e nos salmos. Então a Torá foi e é base do ensino de Yahoshua HaMashiach, antes e depois da ressurreição. Então, o que é anular a Torá? Anular a Torá é anular o que foi escrito sobre Yahoshua, porque ele disse que do que dele estava escrito na Torá. Então, quem quer anular a Torá? O diabo. Porque quer anular a Torá, porque a Torá fala sobre Yahoshua HaMashiach de uma forma que através da Ruach HaKodesh nós percebemos, mas o diabo quer roubar. Então, entendem como é importante? Por isso que em Yohanan capítulo 5, verso 46 que nós lemos diz: porque se de fato cresces em Moisés, em Moshe, também crerias em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Então, o Messias, ele usava a Torá antes e ele usava a Torá depois da ressurreição como base do seu ensino. Agora vamos ver também que os discípulos identificavam o Messias com base na Torá e nos profetas. Vamos ver o exemplo de Natanael. Em Yohanan, João, capítulo 1, verso 45, e Yohanan, capítulo 1, verso 45, João 1, 45, diz assim: Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, no caso foi Filipe. Filipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na Torá. Ele conhecia a Torá e conseguiu encontrar em Yahoshua de quem Moisés falou na Torá. De quem Moisés escreveu na Torá e a quem se refere os profetas. Yahoshua de Nazaré, filho de José. Então, vemos aqui o Talmidim identificando o Messias com base na Torá e nos profetas. O texto que nós lemos há pouco, quando estávamos falando sobre o alimento no outro bloco, nós vimos que aqueles que deveriam ensinar a Torá estavam fazendo acréscimos e passando essas doutrinas de homens como sendo algo no mesmo nível da Torá. Mas, na verdade, esses acréscimos eram fardos que estavam sendo criados e colocados sobre o povo. Por isso que o Messias, em Lucas 11, 46, diz assim: mas ele respondeu: ai de vós, também intérpretes da Torá, da lei, que é escribas, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças. Era para eles ensinarem a Torá e eles estavam ensinando doutrina de homens. E essa doutrina de homens causava o quê? Fardos, sobrecarga sobre os homens. Mas vós mesmos nem com o dedo os tocais. Vocês estão entendendo quando Shaul vai falar daqueles fardos, daquelas coisas? Não era a lei propriamente dita, a lei escrita. Muitas daquelas coisas eram dessas cobranças que os intérpretes da Torá, os escribas, sobrecarregavam os homens com esses fardos, que nem mesmo mas vós mesmos nem com o dedo os tocais. Ai de vós, intérpretes da Torá, da lei, porque tomaste a chave do conhecimento, contudo vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Então tinham pessoas que queriam acessar,
essa chave do conhecimento da Torá, entrar pela Torá, pelo aquilo que o Eterno estabeleceu. Só que o que acontece, em vez de eles seguirem isso, eles, em vez de estarem pregando a Torá, a chave do conhecimento, eles estavam escondendo e estavam passando uma outra informação, que era as doutrinas de homens. E isso foi o que a teologia, em sua grande parte, fez. Ela pegou, tem acesso a verdades das Escrituras, de textos antigos, manuscritos, tem a chave do conhecimento, mas tomou para si, se apoderou, não entra, não utiliza para si e impede que outros tenham esse acesso. Impede como? Produzindo traduções mal feitas, manipuladas, interpretações manipuladas e equivocadas, criando toda uma estrutura e uma forma de pensar doutrinária que impede as pessoas a acessar o conhecimento. Muitas das vezes com medo, colocando medo. Eles colocam que as pessoas não podem fazer perguntas, porque elas estão sendo rebeldes. E aí começa a ameaçar espiritualmente, que aquela pessoa vai receber maldição, porque está questionando o homem do Senhor. E aí começa então a críticas, e a medo, e a terror, para que a pessoa se cale, ela fique cheia de dúvidas, mas ela fique sem resposta. Ela não pode questionar, ela não pode pôr o ponto de vista em questão, porque aquilo e aquilo acabou. Então, nós vemos aqui um problema muito sério, que é a questão dessa manipulação, desse controle, para impedir que as pessoas acessem o conhecimento. Então nós vemos isso aqui sobre esses que se colocaram ali como os intérpretes da palavra. Eles colocavam fardos sobre as pessoas. Não foi o Eterno que colocou, foram eles. Um monte de doutrinas de homens, não pode isso, não pode aquilo outro. E o que o Eterno falou, eles aboliram. Eles têm acesso a muita verdade, mas eles não passam. Eles não entram e nem deixam outro entrar. Eles conhecem o nome verdadeiro do Messias. Eles sabem que o nome do Messias verdadeiro não é Jesus. Eles sabem o nome. Sabem o nome no hebraico, que é Yahushua na pronúncia